Muito boa noite, sejam bem-vindas nessa retomada aí da série O Despertar da Mulher Selvagem, onde a cada terça-feira a gente vai interagindo e falando sobre um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é a mulher esqueleto, encarando a natureza morte, vida, morte. E para compartilhar esse momento comigo, eu tenho uma convidada muito especial que já entrou aqui, que é a Jennifer. E já já ela vai entrar aqui com a gente para a gente bater esse papo aí e trocar uma ideia, conversar sobre esse aspecto nosso, né? E que reflete tanto nas nossas relações. Então agradeço a presença de quem está chegando, Gustavo, a Jana, muito boa noite. Também quem vai assistir essa gravação depois, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de recebê-los aqui. Boa noite, Liz e Ana, todos bem-vindos. Então, Jenny, vou te chamar aqui para tu entrar, para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, Juliane. Vou convidar aqui a Jane para ela entrar e a gente começar aí o nosso bate-papo, então. Olá, Olá, Jane, boa noite. boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te ter aqui. Primeira vez que a gente está fazendo a live juntas, a primeira de muitas. Primeiro de muitos. Sim, e aí, gente, para quem né, tá chegando, depois também vai assistir a gravação, então eu e a Jane, a gente resolveu fazer essa live juntas, também estamos criando aí outros projetos que logo vocês ficarão sabendo, logo teremos novidades, e para mim é uma honra, né, estar aqui com a Jane, essa mulher que eu admiro, que eu conheci há pouco tempo, mas como eu acredito nada é por acaso, nossos caminhos se cruzaram porque a gente tem missão juntas. E é uma missão para nós, como eu digo, para a nossa cura e para a gente também seguir nosso caminho, contribuindo aí com a cura de outras pessoas. Então, nada melhor que começar essa parceria aí com uma live falando desse livro, né? Que é um grande guia aí, pelo menos na minha jornada, ele entrou assim como um guia, né? Eu tive o primeiro contato com esse livrinho aqui, então, para quem não conhece, o meu ainda é o antiguinho, Mulheres que Correm com os Lobos, lá em 2012, quando eu estava num processo terapêutico, inclusive de uma separação do meu primeiro relacionamento. Hoje a gente vai falar aqui sobre essa mulher esqueleto, sobre o quanto tem a ver com as nossas relações, né? Não só as relações afetivas, apesar dela focar bastante na parte das relações afetivas, mas a nossa relação até com a gente mesma. E aí, então, para mim é um prazer retomar essa série de lives com a Jane, que, como eu falei para vocês aí, é uma minha mais nova parceira de jornada, não só da parte profissional, mas também de vida. Então, é uma honra, Jane. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E se tu Muito quiser se obrigada, apresentar aí para o pessoal, fica à vontade, essa mineirinha. Mineirinha. Muito obrigada pelo convite. A gente se conectou, já somos irmãs de alma, né? Foi uma sintonia muito Sim. boa. E a gente busca, né? Já faz 6 anos que eu tô nesse estudo, que eu comecei o estudo com o Sagrado Feminino. E esse livro no começo, foi o que me ajudou no despertar mesmo, de olhar para dentro, de entender meus ciclos e de integrar ele no dia a dia. Ah, que lindo. Eu também, eu acredito que foi também o primeiro contato assim que eu tive. Eu não tinha muita consciência assim o que que é. Na verdade, quem me apresentou esse livro trouxe muito um olhar assim terapêutico, uma terapia mais convencional, não era nenhuma terapia holística, mas ela já trazia isso com ela e me apresentou assim nesse sentido de despertar, como tu falou, de olhar para dentro. Então, eu vinha de um relacionamento assim que estava bem desgastado já e começar a fazer um processo terapêutico lendo esse livro, alguns capítulos, como
a Vasalisa, o Manauí, a própria Mulher Esqueleto, foi me ajudando a trazer consciência para mim de como o que eu fazia, as minhas atitudes que contribuíam para aquele relacionamento também chegar nesse nível de desgaste e tudo mais, né? E eu tô falando muito de relacionamento porque hoje esse conto, ele traz muito isso, né? E porque a relação com o outro, ela é um reflexo também do que está dentro da gente. Então, se a gente atrai um relacionamento que não tem base de confiança, que não tem os vínculos, que ela fala muito nesse capítulo, ou que a gente cria vínculos, mas não vínculos saudáveis, né? Porque sempre que se cria um vínculo de qualquer maneira, a gente acaba, isso é um reflexo do que está dentro, né? Então, eu super indico, assim, quem quer começar essa jornada, se sentir no seu coração de começar a leitura do livro aí, Mulheres que Correm com os Lobos, né? E não foi à toa, né, que a gente estava conversando muito sobre essa ressignificação da morte e a gente trazer bem esse tema hoje, né? Que a morte nada mais é que é a vida, né? E esse ciclo da deusa, ela dá a vida, ela tira e ela dá a vida de novo. Por isso, vida, morte, vida. Isso, então, e também estamos aí, claro que já entrando numa lua crescente, mas também saindo aí de uma lua nova, que também tem tudo a ver com essa parte de morte e renascimento. Então, eu vou começar aqui a contextualizar para vocês, né, para o pessoal que está entrando, quem vai assistir depois a gravação, o que é esse conto. Vou falar com as minhas palavras. Eu até comentei com a Jenny que eu li há muito tempo atrás, e aí agora com a nossa live eu fui lá e revisei, reli. Mas vou contar com as minhas palavras o conto para a gente começar a explorar, então, o que ela quer dizer quando ela fala que esse capítulo, o nome dele é Quando o Coração é um Caçador Solitário, né? E aí ela traz o conto da mulher esqueleto para ilustrar isso tudo. Então, o que é esse conto da mulher esqueleto? Então, ela vai trazendo ali que por algum motivo uma filha fez coisas aí que o seu pai por algum motivo não aprovava e foi jogada lá no fundo do mar, né? E aí, o que aconteceu? Ela ficou lá no fundo do mar, foi criando um monte de cascas, de tudo quanto é coisa por ela ficar ali naquele fundo do mar. E aí, sempre que aparecia um pescador, né, naquela região, que pescava ali, que engajava o anzol nessa mulher esqueleto, porque ela foi, né, se decompondo, foi criando cascas, seres ali do mar foram se incrustando nela também, né? Então foi formando isso que ela chama de mulher esqueleto. Tem diversos contos que contam de outras formas essa história também, a própria deusa Sedna, né? Que o pai atirou os dedos, cortou os dedos dela para salvar, enfim. Então, cada conto, né, a Clarissa, ela traz assim, ela sempre diz isso. Eu sempre escutava vários contos, estudava vários contos, mas eu escolhia um daqueles que mais me tocava para compartilhar aqui. E esse da Mulher Esqueleto, então, é um conto que ela faz essa conexão com essa mulher, essa filha que de alguma forma foi jogada ao mar, né? No começo, assim, eu até pensei, nossa, mas que crueldade, o pai que atira a filha no mar. Mas depois a gente vai entendendo que tudo isso são aspectos da nossa psique. Então, esse pai, todos os elementos que vão surgindo aqui no conto são elementos da nossa psique. Nós podemos nos enxergar através de todos esses elementos. Então, o pai, que por algum motivo tirou a filha lá no mar, essa filha que ficou lá no fundo do mar, né? Que tudo foi crescendo nela, apesar de ela ser lá, como a gente chama, um esqueleto, que foi perdendo a sua carne, foi se decompondo. Ela foi criando foi se criando um novo ser ali, a qual ela chamou de mulher esqueleto, né? E
volta e meia aparecia algum pescador lá para que o anzol enganchava nela, mas os pescadores sempre davam um jeito de sair correndo. Até que um belo dia, um pescador, né, foi e também lá no essa região ela não era muito frequentada pelos pescadores, justamente por isso, porque tinha essa lenda de uma assombração ali naquela região. Mas esse pescador, assim como alguns poucos outros, né, desavisados, foi lá também fazer a sua pesca, né? Tava lá tranquilo quando vê, enganchou o seu anzol aí e por ser pesado, né, ele pensou, bom, tô garantido agora, né? Tem algo grande aqui, é um peixão já. Ele começou a sonhar que ele ia alimentar muitas pessoas por diversos dias, né? Não ia nem precisar pescar por algum tempo de tão grande que era aquele peixe, né? Pensou, agora estou feito da vida. E aí começou a puxar, daí ele foi puxando, daqui a pouco veio uma onda lá espumosa, revirou o barquinho dele. Quando ele viu o que que era o peixe, que na verdade era a mulher esqueleto, ele se assustou, obviamente, né? E tentou se escapar de todas as formas ali, mas quando virou o barco com essa espuma do mar, a mulher esqueleto acabou ficando presa. E ele indo com o barco, fugindo, e ela vindo atrás, como se fosse uma assombração mesmo, mas na verdade é porque ele não tinha visto que ela estava presa. Então ele, quanto mais ele se agitava para sair, para correr, mais ele via que parecia que ela corria atrás dele, como se fosse, né, uma assombração mesmo. Ele saiu do barco, ela continuou presa nas coisas dele, da pesca ali, e se foi lá para a casa dele. Na verdade, era uma barraca lá no meio das pedras, enfim. Durante o caminho, ela veio sendo arrastada e ele só correndo. Durante o caminho, inclusive, deu tempo dela até comer um peixe lá que caiu lá pela estrada e tudo mais. E ele entrou na barraquinha dele. Ufa, estou livre, né? Só que não, só que não. Quando ele acende ali a lamparina dele e tudo mais, ilumina o local ali onde ele tá, ele vê e começa a reconhecer, então, esse ser estranho, né? Que inclusive ela fala ali que nada de belo tem à primeira vista, assim, para ele. Imaginem, né? Um esqueleto, uma mulher esqueleto, ossos, um monte de coisas lá, conchas, ela descreve ali como dentes amarelados e tudo mais. Então é uma criatura assombrosa, né? E ele se assusta demais e pensa, meu Deus, né? O que que eu vou fazer? O que que é isso? Então, como é que essa assombração veio parar aqui, logo aqui? Mas aos poucos ele vai se acalmando. Quando ele acende essa lamparina dele, essa luz ali dentro, ele começa a ver, tá, mas ele começa a respirar, começa a ver que, mas não é tanto, assim, ele começa a observar cada parte, né? E vai se conectando com essa mulher esqueleto que num primeiro momento parecia, assim, algo tão assombroso. E ele resolve, então, ir desenrolando ali, tirando todo aquele fio, que é aquele emaranhado, né, de linha, né, desembaraçar toda a linha, tirar ela, porque ela estava toda enrolada ali no material de pesca. Ele vai fazendo isso. E daqui a pouco também ele pega no sono, né? E vai se juntando ali, vai dormir ao lado dela, e ela quietinha, porque ela pensa assim, nossa, se eu falar qualquer coisa, ele sai correndo, né? Então eu vou ficar quieta aqui. E quando ele pega no sono, ela aproveita então também, fica ali admirando, tem essa troca entre eles, e já já a gente vai ver cada elemento desses, inclusive o sono é um elemento, tudo quer dizer alguma coisa nesse conto, né? Nesse não, né? Nos contos. E aí, então, ela percebe que quando ele está dormindo, cai uma lágrima do olho dele, né? E ela fala que o poder da lágrima, o que quer dizer essa lágrima da criação, essa lágrima do despertar, quando a gente chora, quando a gente se abre para as nossas águas internas, o poder que tem isso. E ela sente sede ao ver aquela lágrima cair
e bebe, chega pertinho do rosto dele e bebe daquela lágrima, ou seja, os dois começam a criar um vínculo, né? Depois, o que ela faz? Ela pega o coração dele e toca esse coração como se fosse um tambor e canta. E a partir desse tocar o tambor do coração dele e cantar, as carnes dela vão se recriando, ela vai se transformando, né? E ela realmente ela se transforma num novo ser, com nova vida. Ela renasce a partir desse toque do tambor, que é o próprio coração dele. Que foi uma outra coisa que eu fiquei, nossa, que história! Ela pega o coração dele, meu Deus, para tocar o tambor, né? Mas depois, quando a gente vai explorando, a gente vai entendendo o que significa isso. Então, através do coração dele, dessa aproximação, ela renasce e aí os dois então se unem ali nesse renascer, nessa nova vida, né? Que o conto ele fala muito dessa parte de morte, vida, morte, esse renascimento, né? Então essa é a história contada com as minhas palavras. Leiam o livro depois, né, para vocês virem os detalhes, assim, e se conectarem com a forma de vocês também. Mas essa é a história que a gente agora vai bater um papo sobre, né? Deixa eu só dar uma boa noite aqui para Nathalie, o Igor, Lauren, o pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Eu estava falando aqui o conto e agora a gente vai começar então a explorar, né, Jane? Como que tu te sentiu quando tu leu esse conto, Jane, pela primeira vez? Eu senti muito a presença da deusa, como que ela é no antigo, igual que estudava no começo com a Suméria, bem o renascimento da deusa mesmo, porque a deusa tem a vida, morte e vida. E esse conto ele baseia muito isso, não só nos relacionamentos, de ter essa compaixão e incondicionalidade de dar vida para que aquilo venha e se faça, de ter a aceitação com o outro também, né? Porque a gente usa muitas máscaras, muitas projeções, vê só a capa, e com a convivência a gente vai ficando mais incondicional e tirando esse senso de separação com o outro, né? E a cada convivência que a gente vai vendo não separação com o outro e tendo essa incondicionalidade de saber que a gente está evoluindo, que a gente tem nossos defeitos e o outro também, vai surgindo à luz além da personalidade, né? Uhum. Bem legal isso que tu tá trazendo. Uhum. Porque inicialmente ele via ali a capa, a morte na frente dele ali, né? E ele se assusta, porque a gente assusta com as nossas sombras, com as nossas projeções. E aí, através da vulnerabilidade, da compaixão, da aceitação, que é a vida, a gente vai dando espaço para ser mais incondicional e enxergar realmente o outro. E colocar o outro, importar ele através do coração. E quando a gente se importa com aquilo, a gente vai vendo a essência atrás daquela forma. E é isso que a verdadeira forma se faz. Sai a personalidade daquilo que a gente não conhece, que o eu, o ego, ele se faz manifesto através daquilo que a gente conhece. A essência é além daquilo. E aí ele deixou ir além daquilo para aceitar ela e ver ela, enxergar ela mesmo realmente, sabe? E isso não só nos relacionamentos, mas na vida, né? Nós com nós mesmos, que vem da vida, a gente percebe através da personalidade, vem algumas sombras, outras questões, tanto nos aspectos negativos e na luz também. E aí a gente vai ficando mais incondicional, vai acolhendo aquilo através do coração, da essência, e depois a gente começa a agir de uma forma mais integrada aqui, né? Mais aterrado, mais integrado mesmo com aquilo que a gente sabe que a gente tem potencialidade de ser. Uhum. Perfeito, porque a mulher esqueleto no conto ela é um terceiro elemento,
né, nessa relação. E ela até diz, nossa, nós somos todos os elementos, como a Jane disse, isso não é só no relacionamento afetivo com meu parceiro, com a minha parceira, mas nas relações em geral. E a Clarissa, quando ela começa a explorar ali o conto, ela fala isso. Ó, cada personagem aqui é um aspecto nosso. E diz respeito à relação nossa, seja com o nosso parceiro afetivo, nossa parceira afetiva, seja com a mãe, com o bebê. Em algum momento ela fala da gestação também. Eu agora, o pessoal que me acompanha sabe, né? Tô trazendo todos os exemplos da gestação. Gabriela. Mas ela diz, daí ela começa a explicar. Aqui eu vou focar um pouco nessa parte de relação afetiva, parceiro, parceira. E aí ela diz assim, o que é a mulher esqueleto? A mulher esqueleto é um terceiro elemento, que é como a Jenny falou, esse elemento que vem provocar aí como que a gente enxerga a morte, ou seja, o aspecto que a Jenny falou, o lado sombrio, né, Jenny, do outro. Então, como que a gente lida com o lado sombrio do outro, sendo que na maioria das vezes a gente também não sabe lidar ainda com o nosso lado sombrio. Na verdade, é o nosso lado sombrio que a gente projeta, né? E aí a gente tem medo de encarar, então, a mulher esqueleto, ou seja, essas nossas sombras, as nossas falhas, o nosso conceito de imperfeição, né? Essa coisa que a gente tem dos nossos sabotadores, a gente não saber lidar, ter medo de lidar com isso. Então, ao longo da exploração, ela vai falando. Por que o nome do capítulo ali é A Caçada quando o coração é um caçador solitário, né? Dessa caça ao mundo da fantasia. Quando a gente busca relações em que a gente não vai se aprofundar, em que a gente não vai encarar essa mulher esqueleto. Então, quando o pescador tenta se desfazer da mulher esqueleto ali, seja tentando cortar a linha, ou os outros pescadores que antes conseguiram escapar e deixar a mulher esqueleto lá no fundo do mar, é como nós nas nossas relações. Quando a gente está em busca de uma fantasia, em busca que a gente quer viver só o lado bom, só o lado aquele ilusão, não é que é ilusão, mas aquele começo normalmente, que é todo o fogo da paixão, aquela coisa toda, e a gente não quer que aquilo acabe nunca. A gente não quer que chegue a mulher esqueleto, né, Jane? Porque a gente tem medo da morte, né? Que é a morte do eu. Eu até separei um textinho hoje estudando o nosso conto sobre a morte, porque a morte é a vida. E aí eu até senti de trazer ele aqui pra gente, porque tem tudo a ver com o conto. Claro! É um livro do Caminho do Tarô, do Alejandro Jodorowsky, que chama E se a Morte Falasse? Ah, que lindo! Vou trazer pra gente. Isso, compartilha aí com a gente. E se a morte falasse? Se você se apressar, me alcançará. Se frear, eu o alcançarei. Se andar tranquilamente, eu o acompanharei. Se girar, dançarei com você. Uma vez que o nosso encontro é inevitável, enfrente-me agora mesmo. Sou a sua sombra interior, aquela que ri por trás da ilusão que você chama de realidade. Paciente como uma aranha, engastada como uma joia em cada um dos seus instantes. Você compartilha comigo a sua vida, ou se você recusar, não viverá na verdade. Você poderá fugir até o fim do mundo e eu estarei sempre ao teu lado. Desde que você nasceu, sou a mãe que não cessa de lhe dar a luz. Alegre-se então. Apenas quando você me concebe a sua vida, ganha sentido nela. O insensato que não me reconhece se aferra às coisas sem ver que todas elas me pertencem. Não há nenhuma que não tenha o meu selo, permanente em permanência. Sou o segredo dos sábios. Eles sabem que só pode avançar por meu caminho. Aqueles que me assimilam tornam espíritos poderosos. Aqueles que me negam, tentando em vão fugir, perdem as delícias do efêmero. Existem sem ser. Agonizantes, eles nem sabem viver. As crianças não me imaginam. Se pudessem fazê-lo, deixariam de ser crianças, pois eu sou o fim da infância. Aquele que me encontra em seu caminho torna-se adulto. Ele sabe que me pertence.
Devoro todas as suas dificuldades, os seus triunfos, os seus fracassos, amores e as suas decepções, seus prazeres, suas dores, seus pais, seus filhos e até seu orgulho, principalmente as suas ilusões, a sua riqueza, eu devoro tudo. A minha voracidade não tem limite, devoro até mesmo seus deuses. Mas quanto aos últimos deles, os autênticos, uma vez que as máscaras se dissolvem em minhas entranhas, quebro nele os meus dentes. Em seu mistério indescritível, em sua presença ausente. Em sua ausência presente, mato-me a mim mesma. Eu só engulo o ego. Cada um tem um gosto diferente, um mais fétido e amargo que o outro. Graças a mim, tudo se converte em pó e tudo se funde. Mas não pense que se trata de uma tragédia. Eu faço da destruição um processo de esplendor extremo. Espero que a vida se manifeste até alcançar sua maior beleza. E apareça então para eliminá-la com a maior beleza. Quando ela atinge o seu limite do crescimento, começa a destruí-la com o mesmo amor que foi empregado ao construí-la. Que alegria incomensurável. Minha destruição permanece abrindo caminho para a criação constante. Se não há fim, não há começo. Estou a serviço da eternidade. Se você se entrega à transformação, você se torna o senhor do momento efêmero, pois você o vê em sua intensidade infinita. É por minha causa que nasce o desejo nos ventres, nos sexos. O coito serve para conquistar a eternidade. Se você tivesse um corpo material, eu não existiria. Quando você se torna puro espírito, eu desapareço. Sem matéria, eu deixo de existir. Ouse então depositar seus ossos e sua carne na minha boca. Para triunfar, é preciso que você me dê tudo aquilo que, na verdade, sempre foi meu. Suas ideias, seu sentimento, seu desejo e suas necessidades. Tudo isso me pertence. Se você quiser guardar alguma coisa, por mínima que seja, você que não é nada nem possui, a perderá. Você perderá ela pela eternidade. É muito lindo esse texto. Sim, eu anotei Tem tudo a algumas ver frases com... aqui que me chamaram bastante atenção. Uhum. Porque tem muito a ver isso com o texto, né? Que a gente tem medo da morte porque o ego teme morrer. Mas só morrendo ele é o que ele é de verdade, que é a essência. Que é a essência. E é isso que fala muito no texto, porque ele tinha medo daquilo. E muitas pessoas tinham medo do assombroso, porque a gente tem medo de ir até lá, até a essência. É só quando a gente vai ao desconhecido, acolhe aquilo que a gente realmente vive. Porque não tem muitas pessoas, eu mesma, a gente busca viver uma coisa que a gente não é, né, no dia a dia. E através das relações, a gente vai lapidando aquela personalidade para ela estar aqui vivendo essa vida, mas sabendo que ela é além disso. E aí a Uhum. gente consegue ter uma vulnerabilidade nos relacionamentos e uma aceitação maior com a vida, né? Sim, e bom tu falar em vulnerabilidade, porque acredito que muitos de nós, assim, eu falando da minha própria experiência, mas vulnerável é ser fraco, vulnerável é eu me expor, e tem uma grande diferença, né, entre a vulnerabilidade e tu te expor de uma maneira talvez que tu não te sinta bem, são coisas diferentes. A vulnerabilidade, ela te fortalece, é quando tu acessa, é quando tu aceita, quando tem aceitação de que a própria perfeição, né? A própria perfeição engloba essa imperfeição que a gente nega, essa coisa que a gente chama de imperfeito, né? Então, trazendo isso para as nossas relações aqui, se espelhando na mulher esqueleto, todas as coisas que a gente foge num relacionamento, quando a gente foge dessa morte que a Jane falou, né? A gente está fugindo de nós mesmas. E ali no texto dela, ela diz, né? A morte fala, se não há fim, não há começo. Então, eu consegui lidar com essas sombras, eu consegui me entregar para o outro. Por quê? Porque um relacionamento, né? Eu até coloquei lá nos grupos que eu convidei aqui para a live.
Você sabe qual é a base de um relacionamento? Não no sentido de trazer uma receita pronta, não existe, mas no sentido de se espelhar no que esse conto traz. Porque ela começa o conto falando sobre vínculo, sobre confiança. Só que como que eu vou confiar no outro se eu não confio em mim, se eu não me abro para essa vulnerabilidade, para olhar para essas minhas sombras, se eu não consigo compreender e aceitar essa questão que a Jane leu aí no texto, nesse texto tão lindo sobre a morte. Se não há fim, não há começo, né? Porque aí a gente pode entrar no campo da rejeição, quando eu não me entrego a um relacionamento porque eu tenho medo de ser rejeitada. Eu posso falar disso com muita, assim, com meu coração, né? Porque eu sempre uma grande sombra para mim, né? E que foi uma coisa assim que eu demorei para assumir, era o medo da rejeição, né? De muitos processos que eu venho passando, eu venho assim, agora eu consigo até expor, até falar isso, mas muito medo de rejeição. E aí o que que acontece? Eu projeto. Eu projetava isso no primeiro relacionamento, no relacionamento que eu tenho hoje com o Alan, em alguns momentos eu percebi, mas aí a gente já com uma relação mais madura, uma relação mais aberta, um parceiro que eu tenho confiança, eu consegui inclusive expor isso. Ah, quando tu fala tal coisa, eu me sinto rejeitada, eu sinto medo. Por quê? Porque daí eu começo a trazer aquilo para mim, que é o que ela fala aqui de aceitar essa sombra, essa morte. Ah, talvez eu fui rejeitada, eu me abri para rejeição, para poder sentir e perceber que aquilo ali era uma grande sombra para mim. E hoje, no meu relacionamento, que é um relacionamento maduro, com confiança, aberto, eu poder falar: nossa, eu ainda eu me sinto rejeitada, me aperta um botão aqui quando tu fala tal coisa. Antigamente eu ia dizer assim: ah, é tu que é ruim, que é errado, que não me quer, que não me aceita. Então vem essas coisas assim. Então, por isso que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente olha para essas coisas que por mais doloridas que sejam, mais a gente consegue construir uma relação de confiança em primeiro lugar com a gente, para daí sim construir relações com o outro. Aí poder olhar a mulher esqueleto. Eu já vou passar a palavra para Jane, mas eu só quero antes dizer que trazer que, né, quando ele acende a luz do iglu dele, ela fala que é um iglu, né? Uma barraquinha lá. Ele começa a ver ela enxergá-la de outra forma. Eu fiz uma conexão agora com esse exemplo que eu dei meu, porque o acender a luz seria para mim, agora me veio do autoconhecimento. O acender a luz, a gente poderia dizer que é trazer luz para enxergar de verdade as coisas. Ah, mas ela não é tão feia assim. A mulher esqueleto não é tão assombrosa quanto ela parece. Talvez ela só precisa de um pouco de acolhimento, de um pouco de compreensão. A Jane falou bastante em compaixão, né? Então me veio esse link aqui. A mulher esqueleto, se a gente se abre para enxergar através do nosso se conhecer, a gente pode fazer esse tipo de leitura também. E começar a aceitar essa morte, esse esqueleto, essa coisa que num primeiro momento para nós a gente não acha belo, mas que tem o seu belo lá no fundo, né? Uhum. E o legal é que ela toca o coração dele. E os yogis falam muito de Kalpataru, que é uma árvore que dizem que é atrás do chakra cardíaco onde que Deus está sentado. Eles falam muito disso. E quando a gente toca o coração da pessoa, a gente consegue enxergar Deus ali. E ele fez isso. E ele aceitou que ela tocasse a essência dele. E através dessa visão e percepção integrada que, tipo, Deus está em tudo, a personalidade, ela perde forma ali. Porque se eu reconheço que o mesmo Deus está no outro, não tem separação. E aí começa a incondicionalidade e aí a gente enxerga realmente a verdade ali, né? Não é mais a ilusão através dos filtros do eu. Eu acho que esse conto ele é muito bonito porque
além do título ser a vida, morte e vida, é para ver que tudo é um ciclo de eterna vida. E que precisa morrer o velho para o novo renascer. E é através disso que tudo flui. Igual a natureza, nos inspira muito os ciclos. E ele realmente enxergou Deus ali. E isso que, esse senso de não separação que fez a história toda fluir, né? E para poder pegar lá o coração, que quando eu li a primeira vez, ai, mas que conto esse? Ela vai lá e pega, arranca o coração do homem. Mas antes de pegar o coração, que tem essa simbologia que a Jane explicou, ela bebeu a lágrima, né, do olho dele. E aí que teve a conexão, criou-se o vínculo. E aí ela fala ali que ele se abriu, na verdade. Porque a lágrima, ela tem toda uma simbologia, né? A nossa água interna. E eu lembro que quando eu estava fazendo essa terapia com essa terapeuta que me apresentou o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela me falou, ela me disse uma frase que me tocou muito, que ela disse assim, ó, porque eu disse para ela, pai, ontem eu chorei, porque tinha algo dentro de mim que eu não conseguia explicar para ninguém, mas aquelas lágrimas me aliviaram. E ela disse assim, ó, quando tu chora, quando tu te permite chorar, uma lágrima que é da tua verdade, são as tuas águas transbordando, que ninguém viu, é só tu no teu silêncio, tu contigo mesmo. Aquilo ali não foi para manipular ninguém, não foi para fazer um teatro, não foi, mas é uma coisa verdadeira. É a tua lágrima aquela que brota, é tu com a tua alma ali conversando, né? E quando nesse momento do conto ele dorme, que o sono também tem uma outra simbologia das questões de quando a gente se renova, de quando a gente também está conectado com o nosso, com a nossa outra parte, aquela que a gente não enxerga, com o mundo invisível. Então ela conta ali que o pescador dorme, entra nesse sono e sai uma lágrima. E dessa lágrima a mulher esqueleto bebe porque ela está com sede. Ou seja, tudo tão sagrado, né? E o sagrado, a gente acaba se afastando do sagrado, assim, porque a gente vai pro automático e esquece da sacralidade das coisas, né? E aí esse conto, ele é tão lindo que ele traz esses símbolos, assim, poxa, o dormir, o chorar, a lágrima, o vínculo através do se entregar para o outro, ele se abriu ali. Porque ele se sentiu seguro de uma certa forma, né? Porque ele dormiu ao lado da mulher esqueleto, aquele ser que ele estava com tanto medo, com tanto até rejeitando de uma certa forma no começo, né? E aí depois ela também se sente daí ligada a ele, vem a questão do coração aí que a Jane falou. Então esse vínculo, essa confiança, ela é uma coisa que ela é construída. E tu tá trazendo, Jane, bastante, acho que é bem legal, até se tu quiser reforçar, não sei, o pessoal que tá chegando agora, a questão do ego, né? Porque essa coisa do sagrado e do ego, né? Quando é a nossa essência, quando a gente realmente se abre, tem essa parte do ego que acaba sufocando ali de alguma forma se a gente não se dá conta, né? De vivenciar isso. Porque, tipo, quando ele dorme no conto, ele simplesmente solta. E soltar nada mais é que a não ação, que o budismo fala muito. Que é a não ação? É confiar, confiar que Deus está suprindo tudo e está em tudo. Então, quando ele dorme, ele vai para o mundo espiritual que não é separado do mundo material, mas ele sabe que ele veio de algo maior e aí, através dessa lágrima divina, dá forma a ela. Então, ele traz do espiritual algo sagrado, se materializa numa lágrima e isso ajuda a formar uma matéria nela. Então, ele vai para o mundo do espírito, sente o sagrado lá e vê que o sagrado nada mais é que está em tudo, não é separado. E às vezes o ego é só uma forma da gente se individualizar, de saber que eu sou a Jennifer, você é a Cris, ele é ele e ela é ela. Mas só para a gente ter um senso, porque se todos nós não tivéssemos o senso de separação através do ego, Deus não conseguiria expandir a consciência dele, porque ele precisa que cada pessoa seja um indivíduo para ele ganhar complexidade e existir através de cada um. Ele quer ser cada um.
Então o conto fala muito disso, tipo, ele solta, vai para o mundo do espírito, se inspira lá, traz o sagrado através da lágrima, ela se nutre daquilo, enche de vida através do espírito, de uma lágrima espiritual que ele coloca ali do âmago do ser dele, e isso faz na matéria. E isso mostra, o sagrado não é só no espiritual quando ele está lá, ele traz para cá para sacralizar aqui também. Não é uma coisa que eu atinjo, não é uma coisa que a gente precisa atingir, é uma coisa que é. Que já está disponível. É um estado, é só uma sintonia, né? O que a gente sintoniza. Muitas vezes a gente tem medo mais da nossa luz, né? E aí a gente quer ficar só nas sombras e ficar no dia a dia, assim, como se Deus não tivesse ali também. E ele tá o tempo todo, só que a gente não para ouvir ou para perceber. E ele parou, ele, por um breve momento, a personalidade dele cessou, parou o senso de separação entre ele e ela, entre ele e as coisas. E ele cessou um pouco a mente e pôde sentir. E através do que ela tocou o coração dele, a essência dele, aí tudo é sagrado. Ele percebeu que não estava separado, que não era só quando ele dormia, mas que estava se fazendo presente ali, só que ele estava dormindo e não percebia, sabe? Isso a gente também no dia a dia. Uhum. É bem isso que agora te escutando me veio de quando, que nem tu falou, ele se permitiu esse momento de parar e de se entregar, né? Para se Exatamente. conectar e perceber. Quando a gente tá muito no automático, ou quando a gente tá naquela modo desconfiança, que a gente Uhum. desconfia, que a gente quer fugir das relações. Mas será que ele vai mesmo me tratar bem? Será que se eu me entregar, ele vai se entregar também? Ou ela? Ou, enfim, Uhum. quando a gente está nesse processo que a gente ainda não despertou, ou que a gente, de alguma forma, ainda não se conectou com esse caminho, a tendência é que a gente vibre muito nisso no ego, como a Jane explicou, e aí a gente tenta se defender muito, a gente precisa de um escudo, de uma armadura, né, para poder se defender mesmo. Então, assim, como que eu vou me entregar? Então eu digo, não, ela até traz isso no conto, eu ainda não tô pronto, eu não tô pronta para uma relação. Não, agora eu quero só curtir. E não que não possa fazer isso, tá, gente? Uhum. Não tô dizendo aqui que tu não pode querer um tempo, que tu escolha ficar sem um parceiro, sem uma parceira. Não é isso, eu tô trazendo aqui, compartilhando esse lado que ela fala de quando a gente fica correndo da mulher esqueleto permanentemente, porque ela até diz isso. Ok, de vez em quando tu vai correr da mulher esqueleto e a mulher esqueleto, ela e faz até parte do processo correr da mulher esqueleto. O que é isso, né? Correr da mulher esqueleto. Correr do relacionamento, correr de um relacionamento íntimo, profundo, com vínculos profundos. Faz parte do processo, a gente tem a fase de correr, só que aí quando a gente está sempre correndo, quando a gente nunca consegue se entregar, a gente tem que parar e olhar para dentro para ver da onde vem esse medo, da onde vem essa defesa de se entregar para esse íntimo, para esse profundo, para criar esse vínculo. Por isso que o animal lá, os animais que o animal que ela mais estuda é o lobo, tanto que o livro é o Mulheres que Correm com os Lobos. Ela começa o conto dizendo, né, que os lobos, eles são exemplos na natureza, como tantos outros, mas ela cita aqui os lobos de vínculos profundos, de lealdade, de confiança, de devoção. Só que os lobos também, eles aceitam os momentos de descida. E aí, o que é esse momento de descida? O que a gente chama no dia a dia de, tô passando por um mau período, tô numa fase, a gente diz, uma fase não muito boa. Enfim, cada um tem o seu jeito de se expressar e de falar. Mas a gente, quando a gente fala de relacionamento, a gente não quer falar isso. A gente não quer aceitar que não é só a parte lá do começo, quando se conhece aquela coisa toda,
e que tu vai passar por fases de descidas, por fases de morte no relacionamento, né? Que aqui a gente está focando em relacionamento, mas inclusive não só no relacionamento afetivo, mas ela exemplifica ali no livro a própria gestação, né? O bebê com a mãe também vai passar por um momento ali de descida, de morte também, né? Então tem aquele momento daquele aconchego, daquele carinho, daquela coisa de nossa, como é bom, mas vai ter os momentos lá também de finalizar ciclos, de passar por uma nova etapa, de momentos de tempestade, de coisas que talvez eu não vá saber lidar, que aquele bebê vai me mostrar minha própria sombra. Então, estou trazendo um outro exemplo também sobre isso, que não é só com o parceiro e com a parceira, né? Que essas sombras, essas sombras realmente elas fazem parte, não as sombras, mas a morte em si, ela faz parte desse ciclo, né? A Jane falou também da questão da própria natureza, a mulher no seu ciclo menstrual também está passando por um ciclo de morte, de vida, morte e vida. Então, todo mês ela tem lá a pré-ovulação e a ovulação expansão, e depois lá na feiticeira e na anciã, né, na menstrual, ela tem o momento de morrer, de se recolher. Então, tudo expressa, né, essa parte de morte, vida, morte que ela fala. Não, vida, morte, vida. E é uma coisa tão sagrada, né? Essa parte de, tipo, você reconhecer que a morte é sagrada e as sombras também são grandes ferramentas para que a gente chegue à verdade. Eu conversei muito com meu companheiro sobre isso. Às vezes a gente quer fugir da vida, fugir das sombras, para ir para um retiro e não viver aqui na matéria como se aqui fosse algo ruim. Mas aqui é uma coisa tão sagrada e, tipo, poder experienciar essas sombras, aceitar, acolhê-las, ressignificar, não ficar projetando ela fora e ver que essa experiência é uma experiência para a gente aceitar isso e depois vai passar. Que existe algo espiritual que a gente pediu para estar aqui, para ressignificar aspectos, para não ter que ficar voltando e voltando com o mesmo desafio. E o relacionamento amoroso é o maior espelho que a gente tem, né? Que ela traz aí no conto. Porque ali é onde que se some dois e um se faz presente. Mas através da relação cada vez mais íntima, a gente vai despindo nossas couraças e a gente consegue se enxergar cada vez mais. É um espelho. E aí, quando você vai tirando além das sujeiras que estão ali, você vai vendo as belezas, assim, e você reconhece Deus no outro e reconhece isso na vida, né? Eu acho Qualquer tão tipo lindo. de relação. Acho tão lindo quando tu traz a questão, né? Como tu coloca o Deus, né? Da forma que tu acredita, né? A gente aqui respeitando cada um que tá entrando aí, Todas quem vai as assistir a gravação, crenças. depois o seu Deus, a sua forma, É, né? Mas eu também, para mim, me toca muito quando a Jane fala essa coisa do que Deus é tudo e tudo tá em nós estamos em tudo, é esse sagrado todo, porque daí a gente começa a sentir essa força mesmo, que né? E não é qualquer coisinha que talvez que o ego ali traga, que faz parte também do nosso aprendizado, mas que a gente consegue se conectar com isso. Ai, tem algo maior. Eu sou isso junto, isso também faz parte de mim, isso tá em mim, né? Então, resgate da nossa espiritualidade, isso é muito importante também, quando a gente está nesse processo de conexão, assim, de reconexão com a gente, quando a gente está no processo de fazer uma boa relação, de construir a nossa relação com a mulher esqueleto, também fala sobre essa espiritualidade que a Jane está tão bem colocando, assim, né? E eu quero colocar aqui alguns pontos, assim, que ela trouxe, que ela nomeou como tarefas para
assim, para ficar também aqui na live, para quem também depois for assistir, né? Tá, mas o que que, de fato, né? O que que ela traz de pontos ali desse conto, assim? E ela traz 7 pontos, 7 tarefas. Então, eu pensei, Jane, não sei o que que tu acha da gente só ir repassando esses pontos, pode ser? Para ficar também para o Pode. pessoal depois que for assistir. Alguém que ainda não leu o livro, mas que está interessado em começar e de repente vai vir para essa nossa live, vai assistir a gravação depois, né? Tá, mas o que que é o conto e além do conto que elas estão trazendo? O que a gente está trazendo aqui é com as nossas palavras, com o nosso sentimento, com a nossa experiência, né? Mas é bom Uhum. vocês também lerem, se vocês sentirem no coração de vocês, para vocês, porque assim, esse livro, cada vez que a gente lê, o meu, ele já estava marcado. Hoje eu dei uma revisada, eu marquei mais outras coisas. Eu digo, nossa, eu vou marcar o capítulo inteiro. Então, cada vez que se lê esse livro, tem algum insight diferente. E aí eu pensei em, então, passar esses 7 tarefas que ela coloca ali, para quem quiser ver, ter uma ideia, né, antes de ler o livro, ou também para poder conhecer como que nós aqui sentimos essas 7 tarefas, que de uma forma ou de outra a gente acabou falando já aqui, no que a gente já falou até agora. Vão passar os 7 pontos mais para fazer a conexão como da forma que ela coloca ali no conto e para vir aflorando de repente mais e mais aí que a gente possa compartilhar com vocês dentro dessas 7 tarefas. Então, repassando, a tarefa 1 que ela fala desse conto é a descoberta acidental do tesouro. Que é o que a gente falou ali, quando ele, sem querer, querendo, né, pesca a mulher esqueleto. Então, no nosso dia a dia, talvez possa ser aquele exemplo. Ah, agora eu não quero saber de relacionamento sério. Agora eu tô só curtindo a vida, só vou estudar e trabalhar, né? Não quero mais saber de incomodação, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Ah, não, essa coisa aí não é pra mim, né? Não quero me entregar para relacionamento nenhum. Deixa eu aqui quietinha curtindo. E aí, de repente, tu vai lá e pesca a mulher esqueleto. Então, essa é a primeira tarefa que ela traz, assim. Não sei se tu quer complementar, Jane, essa primeira tarefa que ela traz. É isso, é uma coisa de, às vezes a vida nos surpreende com coisas que a gente não tem controle para que a gente vê que a gente nunca, na verdade, teve, né? Verdade. É a perda Olha, do controle. isso, a perda. É tu saber que tu não tá não tem controle. Quanto mais tu quer controlar, menos tu controla. É que a gente está aprendendo e ter essa vulnerabilidade, né? E daí ela bota uma frase que eu amei muito, que ela diz assim, ó, o amor significa ficar com. Quando cada célula manda fugir, eu fico. Então, quando cada parte de mim, cada célula minha manda eu fugir dessa relação, mesmo assim eu fico. Claro, né, gente? Aqui nós não estamos abordando relacionamentos abusivos, codependência, isso são outra hora a gente fala disso, né? Que a gente tá falando mais dessa parte de quando realmente tu tá com uma dificuldade de se abrir ali para uma intimidade, né? E ela traz isso, que esse amor ele exige essa intimidade quando tu realmente se entrega, né? E aí a tarefa 2 ela diz a perseguição ou a tentativa de se ocultar, né? Que é quando ele tenta fugir dela ali, quando ele corre. Não, em algum momento ela vai sair daqui, ela vai desistir, né? E quando daí no nosso dia a dia, quando a gente corre da mulher esqueleta, quando a gente diz que não tá pronta, que eu também já exemplifiquei. Não sei se teria algum exemplo aí, outro exemplo, Jane, que tu queira trazer dessa parte de quando eu estou tentando me ocultar, quando eu estou fugindo da mulher esqueleto. Esse a gente já falou da não aceitação, né? Da falta de vulnerabilidade para as coisas. Uhum. Isso aí, viu, gente? Como nós fomos falando todas as tarefas,
A gente só tá agora repassando aqui como ela coloca ali no conto para fazer um fechamento aí. Depois, o ponto 3, a tarefa 3 que ela traz é desembaraçar o esqueleto, ou seja, quando ele realmente teve essa aceitação que a Jane falou, quando no meu relacionamento, que é o exemplo que a gente está aqui, que o livro está aprofundando nesse caso, é quando eu me entrego para desemaranhar tudo aquilo ali, para desembaraçar, para olhar o que realmente tem ali com calma, com atenção, quando começa esse processo de entrega, né? E eu começo a olhar para essas minhas falhas, para as minhas imperfeições. Então, essa seria a tarefa 3 que ela traz lá no livro. E o 4, a gente explorou bastante também, é o sono da confiança, que a Jane falou, tão legal que a Jane trouxe, né, Jane, desse sagrado aí que ele se entregou, né? Esse sono sagrado. Uhum. Do soltar e confiar. Do soltar e confiar. Então, ela diz que o sono renova, traz a inocência, confia, né? Então, ele também adormece na presença do outro. Então, quando ele dorme, ele se entrega, ele confia, né? A doação da lágrima, que a gente falou também é a tarefa 5. Então, essa lágrima também nutre, ele consegue se abrir, soltar, e o outro se nutre dessa tua abertura também, né? Daí vai para a tarefa 6, que é quando a Jane explicou do coração, eu fiz assim, o tambor, né? Que também é essa ligação profunda, né? O coração representa a essência. Lá no livro ela até fala, a gente pode ficar sem algumas partes, sem alguns órgãos nossos e ainda tem vida, mas quando tira o coração, não tem a vida, né? Então o coração com toda essa simbologia aí da vida, da essência, da ligação com o nosso Deus, enfim, com o que é profundo para nós, né? Com a nossa essência, a relação com a compaixão também. E por último, é a dança do corpo e da alma, que é o que eu e a Jenny estava falando dos ciclos, dessa conexão do corpo que a gente exemplificou com as mulheres que têm os seus ciclos todo período, né? Seus ciclos lunares. E dessa conexão que a gente faz entre o nosso corpo e a nossa alma, que a Jane também explicou, que não está separado. Nós costumamos fazer essa separação entre material e espiritual, mas na verdade é tudo junto, é tudo uma coisa só. Quando eu estou conectada com o meu corpo, eu também estou conectada com a minha alma, porque o meu corpo ele está falando coisas da minha alma, ele está me sinalizando, ele é meu oráculo, ele também faz parte, né, desse todo. Então, quando eu aprendo a dançar essa dança do corpo, da alma, eu consigo me conectar mais comigo, confiar no fluxo da vida, em mim, e aí também me abrir para esse relacionamento com o outro, que é o foco desse capítulo aqui. Então, essas foram as 7 tarefas aí, para a gente poder deixar registrado aqui para o pessoal também, depois que for assistir, e que se interessar por fazer a leitura também do capítulo, quem ainda não leu. Quer complementar aí, Jane, alguma coisa das 7 tarefas? Eu acho muito lindo, e cada vez que a gente lê, a gente vai perceber diferente cada conto. E é uma leitura que não é muito mais racional, mental, a gente vai sentir ela. Para cada momento, a gente vai interpretar ela e trazer ela para nossa realidade de uma forma diferente, assim, sabe? Quando eu li na época, eu estava experienciando exatamente essa morte. Então, agora, hoje, relendo para o estudo, foi muito diferente, sabe? A interpretação. Tipo, é o que a gente está sentindo naquele momento, que a gente está vivendo. E é muito simbólico como cada um vai interpretar de uma forma, sabe? Eu acho que a gente conseguiu trazer a nossa forma do momento. Mas talvez se um pouco adiante a gente ler de novo, vai ser outra forma de interpretar. Por isso, cada um tem que ler para tirar o que significa para si, né? A sua mitologia ali. Uhum. Conforme o momento que a gente está vivendo, né? A gente se conecta com uma palavra ou com outra mais.
Uma coisa que a gente compreendeu de um jeito na primeira leitura, agora a gente já está com uma outra visão, ou porque a gente vivenciou algo novo, a gente conheceu algo novo. Então é muito isso mesmo, concordo com a Jane. Cada um vai ter a sua leitura. Nós aqui nos propomos a trazer, a compartilhar o que a gente está sentindo nesse momento com vocês e também para, de alguma forma, se tocar o coração de alguém para se despertar, que hoje a gente está trazendo aqui uma dica que é esse livro, mas que tu vai achar a tua forma também. Pode ser outro livro, pode ser um curso, pode ser uma frase que tu lê, alguém que tu conhece, que passa o teu caminho e que tu te conecta com aquele estilo de vida com aquela pessoa. Cada um tem uma forma de começar a sua jornada, né? E hoje nós trouxemos aqui um exemplo de uma forma que é através da leitura desse livro que para nós, a gente já falou, né? Tão importante, tão marcante. Então, se tocar aí no coração de vocês, fica o convite. Tenha a leitura, tenha os outros capítulos também ali no perfil, ali no meu perfil, tem no YouTube também coloquei lá. Então, quem quiser assistir, se interessar nos outros capítulos, também tem os outros capítulos. A Fernanda, né, falou aqui, deu parabéns, que ela amou. Muito obrigada, gratidão, Fernanda. O Gustavo aqui falando para nós, que lindo, sensacional, parabéns. Como diz Joana, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. Ai, que lindo! Lindo. Ai, que linda mensagem, Gustavo. Gratidão por nos presentear com essa mensagem aí, muito linda. Gratidão. Então, é isso. Gratidão, Ana. Amanda. Tua irmã tá aqui. Ela disse, sou irmã da Jane. Que prazer. Seja bem-vinda. No final aqui, seja bem-vinda. Mas, gente, gratidão. Quero agradecer cada um de vocês que entrou aqui, compartilhar esse momento com a gente. Quem vai assistir depois a gravação também, muito obrigada. Eu digo que o tempo é precioso, então eu sempre gosto de agradecer e honrar esse tempo que vocês também dedicam aqui para ficar com a gente. Agradecer muito de coração, amei a Jane aqui. Obrigada por tanto. Muito obrigada, como sempre, com essa amorosidade, tanto conhecimento que tu tem para compartilhar, né, com a gente. Então, foi um presente enorme. E esse é só o começo, foi só a primeira, né, Jane? Que venham muitas outras muito lives. Obrigada por estar aprendendo, na verdade. Outros projetos também, e é isso aí. Então, gente, muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Jane. Obrigada. E até a próxima. Sigam o perfil lá da Jane também, gente. Tá aqui em cima, ó. Se vocês forem ali na flechinha, vai estar ali o perfil dela. É Jennifer Karen _terapeuta. Sigam lá, assistam o trabalho dela também, que é lindo. Muito obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.